Bom, 3 senadores retiraram o nome da lista de assinaturas para abertura daquela CPI do Ministério da Educação. Vocês se lembram que na sexta a gente falou aqui que o senador Randolfo Rodrigues tinha anunciado nas redes sociais dele que tinha chegado ao número mínimo de assinaturas necessárias para a abertura de uma CPI. Mas o fim de semana chegou, as coisas foram mudando, para melhor para o governo, pior para quem queria a instalação da CPI, que neste momento não tem as assinaturas mínimas necessárias. E quais foram os senadores que desistiram? Oriovisto Guimarães, Stevenson Valentim e Everton Rocha. São necessárias 27 assinaturas para instalar uma comissão. Essa comissão tem a intenção de apurar denúncias de irregularidades no Ministério da Educação. O relator é o senador Randolfo Rodrigues. A oposição ao governo no Senado segue realizando movimentações para tentar garantir a abertura dessa CPI, ou seja, reconquistar senadores ou buscar outros que inicialmente não apoiaram a ideia. Os aliados do presidente, claro, fazem um movimento contrário. A avaliação do Palácio do Planalto é de que uma CPI agora se transformaria num palanque eleitoral potente para a oposição, o que poderia impactar negativamente na campanha à reeleição do presidente da República, Jair Bolsonaro. O Gustavo Uribe está por aqui. Uribe, coisas a serem investigadas no Ministério da Educação aparentemente não faltam, né? Agora, no final de semana, o jornal Estado de São Paulo trouxe novamente uma denúncia de que a autorização negociada supostamente pelo ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, para a construção de 2.000 novas escolas antes do término de 3.000 que estão pela metade, ou seja, começaram e não terminaram. Tem muito mais obra inacabada do que por fazer. Tem o envolvimento dos pastores no gabinete do ex-ministro Milton Ribeiro, enfim, tudo mais. Agora o governo foi para cima e conseguiu convencer esses 3 senadores a retirarem a assinatura. Nesse momento, com o governo com toda a sua potência voltada para o Senado para evitar a CPI, você acha provável que outros senadores, ou os mesmos, mudem de ideia mais uma vez, outros senadores compactuem com a ideia de instalar a CPI, ou essa já era, Uribe? Colombo, os dois lados trabalham em compasso de espera porque é semana de feriado. Em ano eleitoral, dificilmente você tem quórum no Congresso Nacional. Em semana de feriado, aí que não aparece absolutamente ninguém. Por isso que os dois lados avaliam que essa semana é de ponderações, de colocar na ponta do lápis quais aqueles senadores que podem ser convencidos, qual aqueles que podem mudar de ideia. O governo federal agiu pesado. Indicou até mesmo o líder do governo no Senado Federal, Carlos Viana, que não tinha líder durante 4 meses. Decidiu, de maneira tardia, indicá-lo para tentar acabar com esse processo que já andava muito bem. Já havia 28 assinaturas para a instalação da CPI. O ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, e também o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, agiram pesado, com telefonemas, com conversas, conseguiram fazer esse recuo estratégico. Mas ele é momentâneo. Eu estava conversando ontem com o Marcelo Castro, que é o presidente da Comissão da Educação do Senado Federal. Ele ainda diz que as denúncias são gravíssimas e ele ainda considera colocar sua assinatura nessa lista. Mas aí ele lembra que é semana de feriado. Inclusive, essa semana teria o depoimento de Vitor Godoy, que é o ministro interino da Educação. Marcelo Castro reconheceu que não deve ter quórum, ou seja, deve jogar para a próxima semana. Então, essa semana, tudo deve ficar em compasso de espera para esse processo de convencimento. Ontem nós tivemos o anúncio de Everton Rocha, que é do PDT, de retirar a assinatura. Isso não pegou nada bem no PDT de Ciro Gomes, porque é um partido de oposição que nos bastidores defende essa investigação. Acho, inclusive, que pode ser um elemento bom para os partidos de oposição, inclusive para a candidatura de Ciro Gomes. Então, essa semana deve ficar tudo à espera para depois do feriado, como quase tudo no país, ainda mais em ano eleitoral, né, Colombo? O parecimento quase tudo muito baixo. Quase tudo para os políticos aí em Brasília, né? Porque o país está trabalhando, né, Uribe? É feriado na sexta-feira, vamos nos lembrar, sexta-feira santa, né? Hoje é segunda, né? Eu tô aqui trabalhando, você está trabalhando, todo o nosso time aqui no estúdio trabalhando, a redação trabalhando, tô vendo a Avenida Paulista, gente que entra e sai do metrô a toda hora, do ônibus a toda hora, e depois eles reclamam, né? Que são tratados como uma casta superior que atribui a si mesma
uma série de possibilidades que estão absolutamente distantes da vida do brasileiro comum. E semana que vem, Uribe, também tem feriado. Aí é na quinta e na sexta, se eu não estiver enganado, Tiradentes, não é? Então abril já era, né? Aí fica para maio. Eu acho que 1º de maio cai num fim de semana. Aí não sei se vão dar algum jeito aí. É no fim de semana. Mas você tem agora, né, pelo menos nessa semana, os candidatos falam, pelo menos, senadores que serão candidatos ao governo, reeleição, já vão ficar em suas bases, não vem mais para cá. Inclusive, a pauta do Congresso Nacional deve ficar bastante esvaziada. Mas você lembrou bem, sexta, e eu estarei aqui, por exemplo, no feriado, trabalhando na CNN Brasil. Mas realmente há muitas dificuldades. E o governo agora trabalha com essa vantagem ligeira e rápida para esse momento. Mas se surgirem novas denúncias, alguns dos senadores que não assinaram a lista consideram entrar nesse bonde da CPI. A grande questão, Colombo, é que não é nem as denúncias são graves. A Marcelo Castro, presidente da Comissão de Educação, reconhece isso. A questão é realmente o ano eleitoral, porque muitos senadores acham que se eles forem indicados, por exemplo, para serem suplentes ou membros efetivos, eles não estarão em Brasília para uma CPI da pandemia. Então, a gente vê que os parlamentares estão colocando os interesses eleitorais à frente dos interesses de investigação em relação ao Ministério da Educação. Estaremos juntos aqui no Plantão da Páscoa. Então, meu caro Uribe,